Shalom, Leculan, shalom a todos os amigos do canal Teshuvá Total, bem-vindos ao canal para mais um estudo de um pedacinho da Torá. Eu sou o Renato de Prínzio e trago hoje mais um estudo de uma letra do Aleph Beit. Estamos aí há algum tempo estudando todas as letras, hoje estamos quase finalizando as letras, espero que você esteja acompanhando os estudos, aprendendo com as letras e se desenvolvendo, aprofundando esses estudos, porque não basta ficar só aqui acompanhando as aulas sem fazer o dever de casa. É importante você estudar, é importante você praticar, é importante você fazer todas as comparações possíveis, todas as meditações que você puder sobre cada letra, porque elas vão despertar em você muito entendimento, muita sabedoria para compreender muito mais a Torá. Para aprender o hebraico, você segue aí o Momento do Hebraico, você segue o nosso curso aqui do canal de Hebraico para Principiante. Aqui, nesse estudo, a gente fala um pouquinho mais aprofundado de cada letra para você entender que as letras não são só a sua forma, né? Elas têm um significado muito importante que o Eterno escondeu para que aqueles que desejem entender um pouquinho mais consigam extrair mais entendimento, e aí você vai entender alguns versos da Torá, você vai entender alguns ensinamentos da Torá, quando você entende o que as letras estão te trazendo, né? Qual o significado daquela letra que está ali naquele lugar, naquela palavra, por que foi usada aquela palavra, por que o Eterno nos traz essa frase que muitas vezes a gente não entende, a gente lê, relê, estuda um ano, estuda no outro, e de repente um entendimento maior, um mover do Eterno de entendimento e sabedoria vem para você. Então é importante que você aprofunde o seu estudo sempre, né? Não digo só aqui nesse pedacinho da Torá, mas em todos os estudos que você desenvolve para conhecer a Torá do Eterno, para conhecer os ensinamentos do Eterno. E mais importante que conhecer e estudar é praticar, porque a Torá ela é prática, ela é um livro para você praticar todos os instantes da sua vida, não só naqueles momentos em que a gente se reúne aqui para estudar um texto, para acompanhar um estudo. Então abra o teu coração, né? Abra o teu coração agora para a gente estudar mais uma letra. E a letra de hoje é a letra Kuf, né? A letra Kuf, essa letra que tem uma forma muito interessante, né? A gente poderia falar muito mais do que falaremos hoje nessa uma hora, mas essa letra tem um significado muito interessante. Ela é a 19ª letra do Aleph Beit, muito parecida com a letra Rei. Se você lembra lá da letra Rei, ela tem duas pernas e uma cobertura. A letra Rei que é a quinta letra, que está muito ligada à santidade, aquele homem que se ajoelha e saiu da sua tenda, acabou de sair da sua tenda, né, e se ajoelha quando observa o mundo maravilhoso que está à sua volta, se ajoelha orando ao Eterno, agradecendo ao Eterno. Essa letra aqui tem um pouquinho dessa forma, mas vamos ver que ela tem algumas nuances de diferente, né? Essa letra, ela é a letra Kuf, K-U-F. Né? E no nosso alfabeto ela é associada à letra Q. A letra Q tem esse som. Muitas vezes a gente escreve com K e outras vezes você vai encontrar com a letra Q. Mas no nosso alfabeto o Q ele é seguido de uma letra U. Né? Então muitas vezes substituído por um K para facilitar a leitura, né? Para facilitar aproximar-se da transliteração do hebraico. Né? No grego não existe uma associação com essa letra. O grego não tem uma associação com a letra Kuf no alfabeto grego, mas no alfabeto latino foi associado com a letra Q. Inclusive nas versões mais antigas do hebraico, ele era um círculo com um tracinho embaixo, muito parecido com o nosso Q maiúsculo. Né? E a relação com a letra Rei
é justamente essa do pensamento, comunicação e ação. Você lembra lá do estudo da letra Rei? A letra Rei, ela tem aqui a idealização, o pensamento, a mensagem que vem à nossa consciência, ao nosso cérebro, né? Um projeto, uma ideia, alguma coisa que pensamos, alguma coisa que comunicamos, que projetamos, que falamos, que divulgamos, e aí vamos para a ação. E a ação sempre é incompleta, nunca é aquilo que nós pensamos. Por quê? Porque para executar uma ação sempre há alguns empecilhos, algumas dificuldades, algumas coisas que nos afastam um pouquinho desse pensamento, desse projeto inicial, né? É muito complicado a gente ter uma ideia e executá-la exatamente como a gente imaginou, como a gente pensou, como a gente elaborou essa ideia, né? Então, nós vemos que essa letra aqui é muito parecida, né? Mas tem uma nuance um pouquinho diferente. Veja que a letra Rei, ela se apoia sobre a linha, né? Uma linha de base que você traçar aqui. Nós já falamos que todas as letras do Aleph Beit, quando elas são usadas, as letras do hebraico, se faz um vínculo na Torá, né? Se faz um vínculo, faz um vínculo num papel, num papiro, né? Se faz um vínculo e as letras são penduradas, né? As letras são penduradas pela parte superior. Mas se a gente olhar aqui uma linha inferior, uma linha imaginária, a letra Kuf, ela é formada por uma perna curvada, ou seja, essa perna que está curvada, né? E aqui nós temos uma outra letra, uma letra Vav, digamos assim, uma letra Vav que passa para a parte de baixo, ou seja, ela desce do que seria o nosso horizonte, a nossa realidade, né? Então é aquele que se aventura abaixo do aceitável, aquele que vai além do que é aceitável, do que é permitido, do que é a orientação do eterno, né? Então é aquele que se aprofunda em coisas desconhecidas, em coisas que não lhe dizem respeito, em coisas que não estão ali para ele, né? Para ele buscar, que estão além dos limites circunscritos da Torá, né? Porque a Torá nos dá alguns limites. A gente não entende alguns, a gente não entende por que não pode comer carne de porco, por exemplo, a gente não entende por que tem que fazer determinadas coisas que a Torá nos diz, usar o tzitzit, colocar a menorá, a mezuzá na porta, né? E aí a gente não entende por que isso, mas aí a gente quer transcender esses ensinamentos que vêm do Eterno. A gente quer buscar no desconhecido, conhecer o desconhecido, né? Aí muita gente se dedica a entrar no mundo oculto para tentar descobrir alguma coisa que a Torá nos traz tão claramente, que a Torá nos ensina muito claramente o que devemos fazer, né? Como devemos fazer. Mas muita gente quer buscar o desconhecido, acha que no desconhecido, no oculto, vai aprender coisas que podem trazer iluminação para ela. Quando a iluminação toda vem na Torá, né? Toda a iluminação está na Torá. Então, essa linha aqui se apoia na linha de base, e essa aqui se afasta da linha de base, se aprofunda na linha de base. Essa letra ela representa dessa forma uma ambiguidade, uma dualidade. Por quê? Porque ela pode representar tanto o santo, né, quanto o profano. Ela pode representar tanto o kadosh quanto a clipá. Ela inicia essas duas letras. O santo é aquele que busca a santidade, que busca separar o que é sagrado do que é profano. Ele busca a santidade, digamos assim, ele busca os ensinamentos do Eterno. E a clipá representa uma dissimulação, ou seja, uma casca, né? Uma casca que esconde que esconde alguma coisa, que esconde uma mentira, por exemplo, que esconde uma enganação, que esconde uma simulação, né? É aquela casca que dá a ideia de que aquilo é sagrado, mas na verdade lá dentro
não é sagrado. Você precisa retirar essa casca, né? Você precisa retirar a casca para saber o que tem exatamente lá dentro, né? Então, essa casca geralmente traz uma incógnita, uma dissimulação. Você não sabe o que tem dentro da casca. Você está muito preocupado, às vezes, com a casca, né, e não com o que está dentro. Você tem que, muitas vezes, buscar o que é santo, separar o que é profano do que é sagrado. Então é isso que você tem que fazer, retirar essa casca para separar o que é bom do que é ruim, o que é bem do que é mal, né? Então, dessa maneira, você vai buscar a santidade, como disse o Eterno, né? Você deve ser santo, porque eu, Adonai teu Elohim, sou santo, como nós vimos no último estudo da letra Tsad. Nós vimos esse estudo na letra Tsad, né, do Tzadik. Essa palavra Tzadik aqui é o Kuf final, ele passa para a linha de baixo. Por quê? Porque o justo é aquele que se levanta dessa linha, se levanta desse mundo oculto, né, e vem para o mundo superior. Ele leva para o mundo do eterno, ele leva você para o mundo do eterno, ele te leva para cima da linha. Então o tzadik é aquele que enfrenta, né, que ele enfrenta todas as dificuldades da vida, buscando sempre separar, né, separar aquilo que está escondido daquilo que é sagrado, daquilo que é do eterno. Nós temos então esse verso em Vaikra 19:2, ou seja, o livro de Levítico, né, que nós vimos no último estudo, Daber el kol adat bnei Israel, ve amarta alechem, kedoshim tihu ki kadosh ani Adonai Elohim. E fale para toda a comunidade dos filhos de Israel, dizendo-lhes: sejam santos, porque eu, Adonai, vosso Elohim, sou santo. Como a gente viu no estudo da Tsad, a letra Tsad, que é a letra normal da Tsad, a letra que está no início ou no meio das palavras, que é o santo, a pessoa que nasce santa, né, que vem com a santidade que ela recebe do Eterno, e aquele que se torna santo, ou seja, aquele que vai abaixo da linha, que vai que enfrenta muitas dificuldades no mundo, mas chega um momento que ele decide se tornar santo, que ele decide se tornar um tzadik, um justo, né? Então ele é a tzad sufite, a tzad final, a tzad que está de pé, é aquele que se levanta para receber as instruções do Eterno, é aquele que faz Teshuvá, é o Baal Teshuvá, ou seja, o Senhor, né, o dono da Teshuvá. Por quê? Porque ele, a partir dali, ele não enfrenta mais aquelas dificuldades. E aí nós temos algumas palavras associadas da Kuf com a santidade. Por exemplo, a palavra Kedushá, começa com uma Kuf, né? O que é Kedushá? O que é santidade? Santidade é a transcendência, está além do limite, né? A santidade, você não confina ela num espaço ou num volume, né? Você não tem essa limitação para a santidade. Podemos associar com uma pessoa que está no meio do oceano, por exemplo. No meio do oceano, ela qualquer direção que ela olhar, ela não vê fim, ela não vê o fim do oceano, ela não vê os limites do oceano. Ou quando o povo estava no deserto, para qualquer lugar que olhasse, né, era deserto, tudo era deserto. Talvez por isso o Eterno tenha falado tanto, ensinado tanto no deserto, Bamidbar, no deserto. Por quê? Porque ali era uma área que representava a santidade, ou seja, não existia limitação, não existia limite para conter essa santidade. E a outra palavra é a palavra Kadosh, né? Santo. O que é ser santo? Né? Adonai é santo, como diz nesse verso, Ani Adonai Elohim, porque eu sou santo. O ser santo é aquele que transcende toda a criação. O Eterno não está na criação, o Eterno transcende toda a criação. Ele não se liga materialmente à criação. Ele produziu tudo, ele criou tudo, mas ele
não está limitado a essa criação, ele transcende essa criação, ele está em volta de todo e no centro de tudo, mas ele não se prende à criação, né? Essa criação toda é um desafio para nós. Nós nos prendemos à criação, nós nos limitamos na criação, nós nos limitamos no mundo que está à nossa volta, na matéria, no que nos traz conforto, no que nos traz, no que alimenta a nossa vaidade, ou seja, nós estamos presos nesses pilares de Nimrod, nos sustentando nesses pilares de riqueza, de amor ao poder, de limitações religiosas, tudo isso que está à nossa volta é limitação, né? E ser santo é buscar transcender essa limitação, buscar sair dessa limitação, separar o que é profano, né? Separar o que é profano do sagrado, ou seja, transcender esses limites. Quando a gente aprende a transcender esse limite, a gente se torna um tzadik, né? Por quê? Porque o que é do eterno e o que é do homem, né? Ser santo fazer essa separação, separar os pilares de Nimrod e nos unir ao pilar do eterno de Ahavá, Emuná e Anavá. São os três pilares que o eterno construiu o mundo, mas que para nós, né, nós buscamos sempre os pilares de Nimrod, que é o dinheiro, o poder e as religiões. Nós temos que nos afastar disso e buscar seguir, né, buscar apoio nos três pilares de Ahavá, Anavá e Emuná. Amor, né? Amor confiança no eterno. Nós temos que confiar no eterno e sermos humildes, né? Essa é a importância desses três pilares do eterno, né? Então nós temos que ser diferentes do comum, diferentes do que está à nossa volta, diferente do que nos puxa sempre para baixo da linha, essa perninha que puxa por baixo da linha. Nós temos que nos erguer, nós temos que sair, tirar, né, tirar o nosso corpo dessa parte inferior para nos tornarmos santos, como o Eterno nos diz nesse verso de Vaikra. E uma frase que é muito utilizada pelos sábios, né, principalmente os sábios do Zohar, utilizam muito, escreveram muito essa frase, muitos sábios utilizam muito essa frase, que é, toda vez que se referem ao Eterno, se referem usando essa frase, Baruch Atah, não, Akadosh Baruhu, né? Akadosh Baruhu, ou seja, nós estamos associando uma santidade do Eterno com uma bênção ao Eterno, né? Então se referem ao santo, bendito seja ele, santo, bendito seja ele, Akadosh Baruhu. E é interessante que essa frase ela tem ao mesmo tempo uma conexão com o eterno, uma conexão com o ser humano. Porque normalmente quando a gente fala Baruch, a gente fala Baruch Atah, bendito sejas, né? Bendito seja tu, bendito seja tu, Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam, bendito seja tu, eterno, teu rei de todo o universo. Então, essa é uma ligação em que a gente está abençoando ao Eterno por tudo que Ele nos dá, por tudo que Ele criou, por tudo que Ele coloca à nossa disposição. Nós estamos trazendo, né, trazendo essa bênção do Eterno para nós, para que nunca falte, né, nunca nos falte alimento, nunca nos falte luz, nunca nos falte água, nunca nos falte o ar para respirarmos, nunca nos falte nada nesse nosso mundo. E ao mesmo tempo, quando a gente fala a Kadosh, a gente está se referindo a ele, a terceira pessoa, Hu, né? Esse Hu aqui é terceira pessoa, ou seja, nós estamos falando com o Eterno, nós estamos transcendendo a nossa condição de humano e agradecendo ao Eterno, né? Chamando o Eterno de Santo, que é uma transcendência, que nós nos referimos como ele. Então, quando nós falamos a Kadosh Baruhu, nós estamos fazendo uma conexão da nossa condição de humano com
transcendência do eterno, nós estamos nos conectando diretamente com o eterno. Então nós estamos santificando, nós estamos buscando a nossa santificação, agradecendo ao eterno. E nós temos que entender que há uma diferença sutil em Kadosh e Kodesh. São palavras equivalentes, são as mesmas letras, né? São as mesmas letras, só mudam a posição do Vav, modifica, né? E nós temos aqui, então, a palavra Kadosh, santo, que diz respeito ao homem, e a palavra Kodesh, que diz respeito às coisas, é o sagrado e o santo. É quando a gente separa o sagrado do profano, é quando a gente separa tudo o que é consagrado ao eterno daquilo que simplesmente é ilusão para a nossa vida, para o nosso mundo, tudo que vai alimentar a nossa vaidade, né? Então, por exemplo, quando a gente fala Terra Santa, na verdade a gente não está falando uma palavra correta. A gente deveria falar, em vez de Eretz HaKodesh, nós deveríamos falar Eretz Kedoshá, ou seja, terra consagrada. Por quê? Porque uma coisa, uma terra, um objeto qualquer, ele não pode ser santo, ele só pode ser consagrado. E o Eterno nos mostra em vários textos isso, né? O Eterno nos mostra em vários textos essa condição. Por exemplo, nós vimos agora nas últimas porções do livro de Shemot, nós vimos vários momentos que o Eterno manda Moshe consagrar todos os itens do Mishkan, os itens do tabernáculo, com o óleo da unção. Então ele manda consagrar. Por quê? Porque aqueles itens não poderiam ser utilizados para outra coisa. Tudo que é consagrado ao Eterno não pode ser utilizado para outra coisa, né? Você não pode usar lá uma bacia do Mishkan para fazer outra coisa, para servir fora do Mishkan. Ela não pode sair do Mishkan, né? Então tudo isso é consagrado, todos os itens são consagrados, todos os itens do templo, eles são consagrados ao Eterno, não pode ter outra finalidade. Então, sempre que é consagrado, é uma limitação, né? A limitação do seu uso é só para as coisas do Eterno. Então é isso que você deve separar. Tudo que for consagrado ao Eterno, você não pode usar de forma profana. Então os itens do tabernáculo, o Eterno diz, isso é consagrado, não pode ser utilizado fora do tabernáculo, não pode ser utilizada para outros fins. É isso que a gente tem que entender, né? Quando a gente quer ser santo, a gente quer te separar o que é consagrado ao Eterno, o que é sagrado, né? O que é Kodesh, para que é consagrado ao Eterno, do seu uso comum, do seu uso cotidiano, do seu uso diário. Nós não podemos usar tudo que é do Eterno para finalidades outras que não sejam a do Eterno. O Eterno fala isso muitas vezes, né? Ele pede para consagrar o primogênito das frutas, dos animais, né? Por quê? Porque tudo deve ser utilizado de forma a seguir as orientações do Eterno, os ensinamentos do Eterno. Nada deve ser utilizado para outras finalidades, como se faz, né? Como se faz o tempo todo. As pessoas usam a criação do Eterno para outros fins que não sejam santificar, que não sejam para agradecer ao Eterno, né? Então, nós temos que sempre lembrar dessa consagração. Quando se consagra um primogênito, se espera que ele se dedique ao Eterno e que ele se torne santo. Como ele vai se tornar santo? Ele vai ter que seguir as midotes do Eterno. Quando ele segue as midotes do Eterno, quando a gente segue as midotes do Eterno, a gente está, então, se tornando santo, a gente está caminhando para a santidade. Por quê? Porque nós estamos separando tudo que foi consagrado a Ele, daquilo que é profano, daquilo que está no mundo como um desafio, como uma ilusão, como uma casca, né, escondendo a verdadeira natureza
do eterno que está em tudo. Né? Então, o povo, os sacerdotes, por exemplo, não eram sagrados. Por quê? Porque eles podiam sair do Mishkan, eles podiam ter uma vida fora do Mishkan, eles podiam se conectar com o mundo de fora. Se eles fossem consagrados da mesma maneira, eles não poderiam deixar nunca o Mishkan. E não é isso que acontecia, né? Não era isso que acontecia. Então nós temos que ter essa separação entre o que é santo e o que é sagrado. Não é a mesma coisa. Ser santo é aquele que separa, né? O homem que separa o sagrado do profano. Então nós vamos ver um pouquinho mais à frente, daqui talvez umas 3 ou 4 semanas, quando estudarmos a porção Kedoshim no livro de Vaikra, né? Nós vamos falar bastante aí, nós vamos ouvir bastante sobre como ser santo. Né? Seja santo porque eu, Adonai, o teu Elohim, sou santo, como diz o Eterno. Né? E nós vamos lembrar agora daquele texto que eu li logo lá no início, quando as letras buscaram o Eterno para se apresentarem, né? Se apresentaram ao Eterno para mostrar que queriam, né? Queriam participar da criação do mundo, participar como a primeira letra da Torá. Então todas as letras se apresentaram. Nós vimos que a letra Shin, né? A letra Shin se apresentou, né? E queria ser a primeira letra porque ela pertencia ao nome Shaddai. Né? Ela é o início da palavra Shaddai, nome protetor das portas de Israel, Shomer Latot Israel, o protetor, o eterno protetor de todo o povo que se consagrou a ele, o povo que quer, né, quer se tornar santo. Então, o Eterno diz a ele que ela é digna, né, é boa, é verdadeira, é realmente a palavra que inicia, a letra que inicia essa palavra, mas ela está associada com duas outras letras, né, com a Kuf e com a Resh. Ela está associada com essas duas letras que representam a mentira, né, representa a casca que muitas vezes se mostra algo sagrado, mas que dentro traz algo profano, né, uma doutrina que se mostra seguidora da Torá, mas uma doutrina que lá dentro ela não segue a Torá, ela segue outros interesses, ela segue outros objetivos, ela tem outros objetivos que não tornar o homem santo, né, mas desenvolver um dos pilares de Nimrod. Na verdade, os 3 pilares de Nimrod são desenvolvidos ali dentro, né, escondidos por essa clipá. Então, o Eterno diz para a letra Shin que ela está associada com a letra Kuf. Né? A letra Kuf, a letra Shin e a letra Resh, elas trazem a palavra sheker, né? Mentira. Então, a mentira, ela se associa dessa maneira a uma letra sagrada, uma letra que representa o eterno. Por quê? Porque a mentira precisa se aproximar da verdade. A mentira sozinha ninguém sustenta, ninguém quer, ninguém se encanta, ninguém segue uma mentira deslavada, digamos assim. Né? Uma mentira nua e crua ninguém segue. Todo mundo segue uma mentira que é disfarçada de verdade. Então, sempre que alguém traz uma mentira, ele traz uma mentira disfarçada de verdade. Ele pode ter aí 99% de verdade, mas 1% de mentira já se torna uma mentira. Né? Já se torna uma mentira e já vai levar à transgressão, vai te afastar, né? Vai te afastar da santidade, vai te afastar de ser santo e você vai continuar profanando daquela maneira. Então, é muito perigoso, né, quando a pessoa desenvolve esse hábito de falar mentira, né, de mentir, de mentir a todo momento. Por quê? Porque ela está cada vez mais se afastando, né, da possibilidade de ser santo, de separar o que é santo, o que é sagrado, do que é profano. Então, tem que se fazer um esforço, né, para se afastar da mentira, se isolar da mentira, se distanciar da mentira. Né? Uma das coisas que o Eterno
mais detesta é a mentira, né? Por quê? Porque a mentira afasta as pessoas do caminho, né? Tira a pessoa, mantém a pessoa abaixo da linha, e o Eterno quer que nós subamos naquela linha, que nós nos agarremos a outra perna da CUF e nos suspendamos, né? Nos passemos para a parte superior, para a parte do entendimento. E uma outra palavra que começa com que tem essas três letras, né? Shin, Kuf e Resh, é a palavra Karesh. Karesh significa tábua, né? Então nós vimos recentemente no estudo do Michigan que foram utilizadas muitas Kareshim, muitas tábuas, Kerashim, né? Kerashim foram usadas para construir o Michigan, para construir a arca, né? Para construir a Aron, a Edut, a arca do testemunho. E muita gente se ilude com essa casca que foi colocada na Aron Edut, né? Uma casca de ouro, ou seja, uma casca bonita, uma casca toda trabalhada, uma casca de ouro, mas que na verdade essa casca ela recobria a madeira, recobria uma madeira simples, uma madeira que não tem muito valor em comparação ao ouro, né? Então é muito interessante a gente perceber que muitas vezes as pessoas estão muito preocupadas com as cascas, com as embalagens e não se preocupam com o que tem dentro. O que tem dentro é simples, né? É simples, mas tem um significado muito grande. Assim como o que está dentro da arca, né? Como que o que está dentro da arca é muito simples, são duas pedras, né? Duas pedras, uma vara e um homer com umã. Então são coisas muito simples que estão lá dentro. E as pessoas sempre falam da arca, né? Daquela arca maravilhosa, de todo aquele ouro, e se esquecem que isso é só uma casca. Né? O que é importante é o que está dentro, assim como nós. Não adianta beleza física, não adianta roupas caras, não adianta nada se você, no teu coração, não carrega as duas tábuas de testemunho do Eterno. Essas tábuas que estão lá dentro, a carcaça da arca, que guarda o testemunho do Eterno. Então é isso que você precisa sempre buscar, né? Buscar a simplicidade, buscar a humildade, porque o Eterno é humilde. Então, para você ser santo, você tem que seguir, né? Tirar as cascas e seguir as midotes do Eterno, os mandamentos do Eterno, as orientações que o Eterno nos dá, que são orientações de simplicidade, né? De humildade. Então é isso que a gente tem que sempre buscar entender nessas letras, né, que formam essas palavras que têm um significado tão importante, mas só no hebraico. Em outra língua, você fala mentira, tábua e eterno, você não tem conexão nenhuma, né, com essas letras. Não tem como você aqui fazer qualquer tipo de análise desse tipo. E voltando aqui à forma das letras, né, a forma da letra rei e a forma da letra kuf, né? A rei, nós podemos dizer que é uma dalet, né? Uma dalet associada a uma vav, né? Você está aqui apoiado numa linha de base, né? Ou seja, mostrando firmeza, o apoio, e tem aqui até a forma de uma dalet que é basicamente uma resh com uma iud aqui deformando a resh, né? Então a dalet tem essa iud aqui no finalzinho, enquanto que a kuf ela é formada por uma resh que teve aqui um amassado nessa perna, uma dobradura nessa perna, né? Essa letra resh que você pode dobrar aqui e fazer com que essa perninha venha para cá, associado a uma vav, né? Uma vav que desce, uma vav que vem abaixo da linha, né? Então, essa letra aqui, kuf, e associada à letra resh, forma a palavra kar, frio, ou seja, aquele que se afasta do calor do Eterno, aquele que se afasta da energia que nos vem do Eterno, da energia que vem
da sua manifestação, dos seus ensinamentos. Então, quando a gente se torna uma pessoa fria, a gente se afasta da Torá, a gente se torna uma pessoa fria, a gente é levado à morte. Né? Quem se afasta da Torá é levado à morte, vai ter o seu nome riscado lá do livro do Eterno, do livro da vida. Né? Então, nós lembramos lá do livro de Devarim, quando Moshe está dizendo ao povo, né, o que o Eterno fez para todos aqueles que se deixaram seduzir por Baal Peor, quando eles são lá, quando Bilã apresenta lá aquelas mulheres que seduzem os homens, né, naquele momento o Moshe fala para todos aí que o Eterno destruiu aquele povo todo, né, destruiu aquele povo que vinha confrontar os israelitas justamente com aquelas orientações de Bilã. E Moshe diz, então, vocês viram o que aconteceu com eles. Vocês viram o que aconteceu com eles. Mas Veatem Hadevekim Badonai Elohechem Chaim Kulechem Hayom. E vós que vos apegastes a Adonai, vosso Elohim, estáis vivos hoje. Então, quem se apega ao Eterno, né? Quem deixa de ser frio, quem busca o calor do Eterno, quem busca os ensinamentos do Eterno, se torna vivo. Aquele que se afasta, aquele que segue Baal Peor, aquele que segue Bilã, esses que seguem falsos deuses, né? Esses vão ser levados à morte. Então, é isso que é estar vivo, é seguir, abraçar, voltar para o calor do Eterno. A letra Kuf, associada com a letra Resh, tem essa palavra, como nós vimos aqui, né? A palavra Kar. Temos essa palavra Kar, e temos uma outra palavra que tem o mesmo valor numérico, né? Por ter as mesmas letras, a palavra Rek, vazio. Então, frio e vazio, né, são duas palavras semelhantes. Aquele que está vazio do Eterno, que não tem Torá, aquele que é frio, que está afastado dos ensinamentos do Eterno, todos esses vão ser levados à morte. Né? Todos esses vão ser levados à morte. Então, nós temos na Torá um momento em que o Eterno nos mostra isso, né, que o vazio ele pode ser preenchido. O que está no frio pode se voltar para o calor. É isso que o Eterno quer. É isso que a perna de barra, a perna que desce da linha, né, está representando. Ela vai segurar nessa outra aqui, ela vai buscar esse suporte para subir. Né? É possível, sim, é possível. Aquele que está caído, aquele que está no frio, ele pode fazer techuvá e voltar para o caminho do Eterno. Né? É isso que é se tornar santo, não é ficar lá. Né? Tem gente que quer ficar lá, gosta de ficar lá, problema de cada um. Mas aqueles outros que querem seguir, esses vão sair e vão ser preenchidos. Nós temos um momento que nos mostra isso quando Yosef, né? Quando Yosef vai buscar seus irmãos, encontra com seus irmãos que estão revoltados contra ele, né? E aí eles tiram a túnica de Yosef, aquela túnica colorida que ele usava, né? Que o seu pai deu a ele, e fazem o quê? Colocam ele, né? Jogam ele dentro de um poço, como nós vemos em Bereshit 37, capítulo 24, livro de Gênesis. Vaikarhu, Vaishluhu, Otô. E o pegaram, e o lançaram. Otô Raborá no poço. Verrabor, e o poço. Rek Enbumaim. O poço estava vazio, não havia água dentro dele, não havia água dentro do poço. Ou seja, ele foi lançado num poço vazio. E o que tem num poço vazio? Né? Geralmente não tem nada, ou então tem como dizia Rash, né? Um poço vazio está cheio de cobras ou escorpiões. É uma figura muito utilizada
no cinema, né? Colocar um cidadão que está buscando alguma coisa dentro de um buraco, aparece cobra, aparece escorpião, aparece só bicho peçonhento que vai atacá-lo, que vai buscar a sua destruição, né? Não sabemos o que tinha nesse poço de Yosef, só sabíamos que ele estava vazio. E o que Yosef faz? Ele sai dali e busca a santidade e se torna um homem santo, se torna um homem justo, um tzadik, né? Que tira, que confia no Eterno e tira o povo da fome, que elimina a fome do povo, que ajuda o povo no momento de fome, no momento de desespero. Então é isso que muitas vezes acontece, né? O poço vazio também representa um momento que se pode sair dele, que se pode sair desse poço, se levantar, se erguer, né? Segurar nessa outra perna aqui e se tornar santo e buscar a santidade, sair, tirar de cima de si essa casca, né? Essa casca de arrogância, de prepotência, né? Como Yosef era, né? Um rapaz cheio de si, que se achava o dono do mundo, né? Porque seu pai o adorava mais que os irmãos, mas no momento aqui que ele está no fundo do poço, ele consegue sair. Muitos continuam no fundo do poço, muitos se perdem no fundo do poço, muitos são atacados pelas víboras, pelos escorpiões que estão no fundo do poço, né? Então, um poço sem água é um homem sem Torá. Um poço vazio é aquele poço que não tem água, né? É uma pessoa que afundou num buraco e não tem Torá, mas ela pode buscar a Torá, né? Ela pode sair e buscar a Torá, ela pode buscar essa água, né? Essa água que representa a Torá, esse ensinamento do Eterno. Então, se você tiver vazio sem Torá, a saída é buscar a Torá, porque é dessa maneira que você vai conseguir se erguer. E o Eterno sempre cita, né? Toda vez que você cavar um poço, né, você tapa esse poço. Ou seja, você tira a possibilidade de uma pessoa cair no poço, de uma pessoa se afastar da Torá. Então você tem por obrigação ajudar as pessoas a se livrar dos buracos vazios, né, em preencher sua vida com água, se proteger, né, se proteger dessas transgressões, se proteger do mundo que está à sua volta só te atraindo para uma condição ruim, só te atraindo para uma situação, né, de perda total, né? Então, é isso que os irmãos fizeram, né? Nesse momento que os irmãos jogam Yosef no poço, na verdade, eles estão fazendo com que Yosef decida, né, tome uma decisão na sua vida. Se ele continuasse no fundo do poço, se ele continuasse se entregando àquela vaidade que ele tinha, o que aconteceria com ele? Então ele decide, né, ao sair dali, se tornar um homem que busca o Eterno, um tzadik, né? Ele começa a afastar o santo, o sagrado do profano e se torna um homem santo, né? Como ele se tornou, um homem que buscava o Eterno em todos os momentos. Ele se dedica ao Eterno a partir daquele momento. Então, a Resh é a cabeça, né, o que está além da matéria, o que está acima, né, o que estaria conectando o homem ao Eterno, conectando com a letra Vav, né? Então nós temos aqui a palavra, a Vav é a presença do Eterno no ser humano, representa o ser humano, é essa conexão, como nós vimos no estudo da letra Vav, essa conexão do Eterno com o ser humano. E isso nos leva justamente a letra Resh, a letra Kuf, desculpe, né? E essa Vav, ela está abaixo da linha, ou seja, ela está conectando ao Eterno, ao homem que está abaixo da linha para quê? Para fazer com que ele vença essas dificuldades. É isso que a gente vem ao mundo para sair, subir da linha, né? Nós viemos ao mundo, estamos lá embaixo e nós queremos, né, o Eterno quer que nós ganhemos forças, que nós nos desenvolvamos
para subir essa linha, para ir para cima, para nos levantarmos, para nos erguermos e afastar o sagrado do profano. Essa parte de baixo da linha é justamente o mundo que nos cerca. Nós podemos ficar nela, nós podemos ficar abaixo da linha, nós podemos ficar no fundo do poço, mas nós podemos sair também, nós podemos fazer chuvar, né? Nós podemos crescer, porque nós nascemos vazios, né? Nós temos então que nos encher de água, encher os ensinamentos do Eterno. Né? Por quê? Porque um copo vazio é aquele copo que você pode manter o vazio ou encher de água. O ser humano que nasce vazio, ele pode se encher de água ou ele pode se encher como um poço vazio, pode se encher de animais peçonhentos que só vão levar à morte. Então, é como a menorá vazia não serve de nada, você tem que preenchê-la com o azeite puro de primeira prensa, com os ensinamentos do Eterno, e acender isso, né? Porque não adianta, né? Não adianta você estar aqui embaixo, conseguir se levantar e não acender, não praticar, né? É isso que vem a palavra tzadik, como nós vimos no último estudo, né? A kuf, que passa da linha aqui da base, né? É a mesma letra tzad sufite, né? Que é aquela pessoa que nasceu justo, né? Nasceu justo, nasceu perfeito, nasceu santo, como nós vimos no último estudo, e que se perdeu. Mas o Eterno disse: seja santo, porque eu, Adonai, o teu Elohim, sou santo. E aí o que ela faz? Ela busca o caminho de Techuvá, ela se ergue, né? E ela se ergue levando para cima da linha a sua cabeça, o Eterno, se voltando para o Eterno. É isso que a Kuf representa, né? Se tornar justo, se agarrar na Torá, se agarrar nos ensinamentos do Eterno e buscar sair dessa linha, debaixo da linha, né? Então, a palavra Kuf, ela também pode ser escrita como Kof, né? Então, em vez da letra Kuf, nós temos a palavra Kof. Nós podemos transliterá-la aqui como, ou estendê-la, escrevendo por extenso, o seu milui, né? É a palavra Kof. E Kof é a palavra macaco, né? Macaco é o quê? É aquele que imita. O macaco imita tudo que está à sua volta, imita as pessoas, né? Você faz alguma coisa lá, o macaco imita o que você está fazendo, o macaco é um imitador, né? Macaco vê, macaco faz, macaco copia tudo o que está à sua volta. E é isso que acontece com as multidões, né, como nós vimos na porção Mishpatim, não siga as multidões. Por quê? Porque as multidões sempre querem te levar para o caminho errado, para o caminho que te leva à transgressão, o caminho que te afasta da santidade, o caminho que te leva para o profano, e você muitas vezes sucumbe e não consegue separar o sagrado do profano. Então é isso que a gente vê no nosso mundo hoje, mais do que nunca, né? As pessoas cedendo aí a tantos materiais incorretos, seja nas artes, seja no comércio em geral, seja os interesses em gerais, né? Mostrando aí que deve-se desenvolver a vaidade, deve-se buscar desenvolver a vaidade, ou seja, mascarando, colocando uma clipal, colocando clipotes em tudo, e vendendo porcaria como se fosse algo sagrado, né? Que na verdade não são sagrados, são simplesmente vaidades, e as pessoas seguem, né? Seguem essas vaidades, as pessoas estão se tornando macacos, né? Então, em vez do homem descender do macaco, na verdade é o macaco que descende do homem, né? Essas macaquices que estão sendo feitas, um homem copiando o outro, né? Imitando o outro, porque para vender uma ideia, para vender um conceito, ou seja, para nos prender sempre a esses pilares de Nimrod. Nós temos que enfrentar isso, deixar de ser Kof para ser Kuf, né? Então é isso que a gente deve
fazer. Por quê? Porque a letra Kuf, além dela ser escrita como Kuf, Vav e a P sufit, ela pode ser escrita também como uma Kaf, uma Vav e uma P sufit, né? Porque a Kaf ela tem o mesmo som, né? Ela expressa o mesmo som, então nós temos Kaf, né? E Kaf é interessante porque a letra Kaf nós podemos somar a seguinte gemátria dentro dela. As duas primeiras letras, Kaf e Vav, somam 26, né? 26, que é o valor do tetragrama. E as duas letras seguintes, né, a Vav e a Kuf, somam 86, que é a gemátria da palavra Elohim. Então nós temos Adonai Elohim, nós temos aqui a transcendência do tetragrama e a imanência do nome Elohim. Nós temos aqui associado dentro dessa palavra, escondido dentro dessa palavra, né, essa santidade e essa imanência dos nomes Adonai e Elohim, né, que é uma forma que sempre o Eterno diz: eu sou Adonai, o Elohim de vocês. Então nós temos aqui essa maneira de nos tornarmos santos, né? Então, permanecer na santidade. Nós devemos nos desenvolver, buscar a santidade e permanecer nela. Porque não adianta, né, o homem se tornar santo e se afastar da sua humanidade. Não adianta o homem se tornar santo e se esconder dentro de um buraco, em cima de uma montanha ou dentro de uma caverna, né? Por quê? Porque ele precisa levar essa santidade, esses ensinamentos a todos que estão à sua volta. Como fizeram vários santos dentro da história, né? Vários santos que se tornaram santos e levaram isso a todos que estavam à sua volta. Porque não adianta você se tornar santo e se esconder. Agora eu sou santo, não vou correr o risco de perder isso. Na verdade, né, você nunca vai perder se você continuar se você continuar seguindo as orientações do Eterno. E nós temos também a palavra Lerhakif. Lerhakif significa circundar. Circundar está ligado ao círculo, à perfeição, né? A perfeição, como nós vimos lá na letra Samer, né? Círculo, perfeição representa o Eterno, porque o Eterno está interior ao círculo e o Eterno está exterior ao círculo. Ele preenche todo o ciclo, né? O círculo também está fora do círculo, ou seja, ele transcende, ele é transcendente, ele é imanente, né? Então, o ciclo representa a perfeição. Por quê? Porque você não sabe por onde começa, não sabe onde termina, não sabe o que é princípio, o que é fim, o que está de um lado ou o que está do outro. Por quê? Porque ele é perfeito, você nunca chega ao fim, né? É essa a santidade que a gente falou daquele que está no meio do oceano sozinho. Ele não sabe qual é o limite, não sabe qual é o fim, não sabe se ele começar dali e der uma volta, ele vai voltar para o mesmo lugar, ele não vai encontrar nada. É como a nossa Terra, né? A nossa Terra que gira, nós dizemos que ela gira para a direita e que o hemisfério norte está acima, o hemisfério sul está abaixo. Isso é uma convenção, uma ilusão que nós criamos, né, para buscar entender um pouco do mundo que está à nossa volta. Mas nós nos devemos nos livrar desse conceito. Por quê? Porque uma pessoa que está no espaço olhando para a Terra, ela não sabe se a Terra gira para a direita ou para a esquerda, ou se o que está em cima e o que está embaixo. Por quê? Porque o Eterno fez o mundo dessa maneira, né? Se a pessoa estiver aqui, ela pode olhar essa Terra girando dessa maneira, ou seja, girando para o outro lado, com o que hoje é a nossa parte de cima para baixo. Então isso é uma convenção, né? E são dessas convenções que a gente deve se libertar, porque o Eterno fez tudo com igualdade, com perfeição, né? Nós devemos
nos afastar da imperfeição, nós devemos separar o sagrado do profano. Então, nós devemos deixar de acreditar que o mundo gira à nossa volta, né? Como se pensava que o mundo girava ao redor da Terra, e descobrir que não é assim. O mundo não gira ao redor da Terra. Tudo gira, né? Tudo gira. E o Eterno está no centro, e o Eterno preenche todo o universo criado por Ele. Shalom, shalom. Espero que vocês tenham acompanhado os estudos, que tenha bastante material para discussão, para meditação, para descobrir mais e mais dos ensinamentos, né, que essa letra nos traz, que essa letra que representa a santidade, que representa o santo dentro da Torá, né, o Kadosh. Né? Então, quero agradecer a todos a participação e lembrar vocês que durante a semana nós temos vários estudos, né? O estudo do Entendes Tu o que lês, Moré Lineal nos traz esse estudo, mas por estar um pouco adoentado, ele não está fazendo nos últimos encontros, mas está sendo substituído pelo Moré Raimus, que também está nos trazendo aí muitos ensinamentos, respondendo a dúvidas de muitas pessoas. Nós temos também no domingo, às 19 horas, o estudo, né, Examinando os Profetas, né, trazendo um estudo da Haftará, da porção semanal. Às segundas-feiras nós temos um estudo dos escritos com Moré Márcio Alencar. Moré Márcio Alencar também está fazendo diariamente alguns posts aí falando rapidamente dos escritos para todos nós, trazer aí todo dia uma gotinha de ensinamento, de aprendizado, muito, muito interessante. Nas terças-feiras nós vamos logo iniciar a terceira temporada do Momento do Hebraico, né? Então nós temos aí, já fizemos a escolha do tema a ser estudado, né? Que são os milagres de Yeshua. Então nós vamos aí, em breve, já acho que na próxima semana nós já vamos estudar alguns dos milagres. Às quartas-feiras nós temos o Moré Raimson Corrêa nos trazendo os Masei Arshelirim, Atos dos Emissários. Na quinta-feira, se o Eterno assim permitir, eu trarei para vocês mais um estudo de uma das letras. Estamos acabando as letras, depois logo iniciaremos um novo ciclo também, trazendo um outro estudo, ainda que nós vamos decidir o que nós vamos apresentar. Ainda não está definida a data do início de sua Torá, minha inspiração, com a Morá quer se afastar. E no Shabat nós temos o estudo, às 2 da tarde, com a Morá quer se afastar de minha porção da Torá, ou seja, a Parashá Shavua trazida de uma forma mais condensada para você estudar. E no Shabat nós temos os 3 encontros, né, estudando a Parashá Shavua. Nessa semana iniciaremos a Parashá Vaikra, né, o livro de Vaikra. Nós iniciaremos nessa semana, acabamos de entrar na primavera, e sempre que a gente entra na primavera, a gente estuda esse livro. Esse livro vai sempre ser estudado na primavera. Todo o material, então, você encontra aí no nosso Telegram, né? Então, vou colocar para vocês agora, né? Uma música. Deixa eu ver aqui qual música que eu vou colocar. Nos campos Betlehem.
הוסיף ללכת אם תרמי לרועים על שכם חלילי ילל ילל חלילי ומוטלת על ליבי כאבנים בשדות בית לחם רוח עובר בעשבים הנפנה אדרי ללכת אי שם בסוף הדרך אל תחכי עד רדת הערב אי חלילי ילל ילל חלילי אל תחכי להלך עם הלחם והמלח אי חלילי ילל ילל חלילי הירח על ההר לילה לבן